É... Olá pessoal, bom, dessa vez aqui vou fazer um vídeo, né? Um vídeo tutorial para contribuir aí com a linha de raciocínio para podermos resolver o exercício da atividade número 1 da disciplina de cálculo numérico. Bom, aqui está o exercício, né? Considero que você tem uma função f de x desconhecida, porém você conhece alguns pontos por onde ela passa. Os pontos são f de 1 igual a 8, f de 3 igual a 2 e f de 8 igual a 4. Então vamos interpretar essas primeiras informações aqui. Bom, nesse caso, quando nós temos aqui, né, a função f de 1 igual a 8, é a mesma coisa de eu dizer que quando x for igual a 1, o meu y será igual a 8. Estou relacionado a essa primeira informação aqui. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, quando x for igual a 3, o y será igual a 2, e quando x for igual a 8, o y será igual a 4. Bom, sendo assim, né, a gente já consegue, com essas coordenadas, né, esses pontos, fazer as interpolações necessárias que o exercício pede. Continuando aqui, né, calcule os valores de f de x para x igual a 0, 1, 2, 3 até 9 e desenhe o gráfico passando por esses pontos utilizando letra A, interpolação linear, letra B, interpolação quadrática, letra C, Lagrange e letra D, Newton. Bom, vamos avançar. O próximo, né, da questão 1, né, é o seguinte: é uma interpolação linear, e do livro, né, a gente obtém essa informação para obter a função da interpolação linear. Temos aqui uma equação pronta, né? Basta a gente ter todos esses parâmetros, substituir, fazer os cálculos e nós vamos encontrar uma função de primeiro grau, f de x igual a x mais b, e depois que a gente encontrar essa função, nós vamos trabalhar, né, o exercício ele pede ali na questão número 1 para interpolar de 1 a 3 e fazer uma outra interpolação de 3 a 8. A gente vai entender isso aqui já já. Bom, com os dados, né, para a gente, como é uma função, uma interpolação linear, ela vai gerar uma função do primeiro grau. A função do primeiro grau, ou, né, uma função linear, para a gente escrever ou encontrar uma função linear, nós precisamos de apenas 2 pontos. E aí aqui, tirando do exercício, né, desse primeiro raciocínio aqui que a gente desenvolveu, os 2 primeiros pontos são x igual a 1 e y igual a 8, x igual a 3 e y igual a 2. Então foi isso que nós esboçamos aqui nesse ponto. Sendo assim, né, nesse tabelamento aqui, nós podemos dizer que esse 1 ele é o x0 e o 3 é o x1. O 8, y0 e o 2, y1. Beleza? Bom, outra informação para a gente resolver, né, encontrar essa função é o que?
f de x0 é o mesmo que dizer que é y0, para substituir na equação aqui. E f de x1 é o mesmo que dizer que é y1. Então, com esses dados em mãos e entendendo, a gente já tem aqui, né, os valores de x0, x1, y0 e y1. Basta a gente substituir na equação. Nós vamos chegar na função, né, linear. Depois de encontrada a função, nós vamos substituir os valores em x. Então vamos colocar lá na função quando x for igual a 1 vai gerar um valor de y, x igual a 2 vai gerar outro valor de y, x igual a 3 outro valor. Sendo que as coordenadas que já foram passadas no início do exercício, elas devem permanecer fiéis para essa função, ou seja, a função que eu vou gerar aqui, quando eu colocar, considerar o meu x igual a 1, necessariamente o meu y vai ter que ser 8. Já está aqui a coordenada. Só que isso tem que ser validado pela função que eu vou encontrar, quando eu fizer as devidas substituições e os cálculos aqui. A mesma coisa para quando o meu x for igual a 3. O meu y tem que ser 2, tem que ter 2 como resultado. Isso é uma das características desse exercício, ok? Então essa é a primeira parte, da questão A. A segunda parte da questão A, ela pede para interpolar de 3 até 8. Bom, nessa segunda parte, vocês observaram lá no início do exercício que foi nos dado 3 coordenadas. Na primeira parte da questão A, nós utilizamos as coordenadas 1 e 8, 3 e 2. E com aquelas coordenadas nós encontraremos uma função linear. Já nessa outra parte do exercício, para interpolar de 3 a 8, nós vamos usar outras coordenadas, que é 3 e 2, 8 e 4, sendo 3 x0, 8 x1, 2 y0 e 4 y1. Aqui, o mesmo raciocínio, x0 é igual a y0, f de x1 é igual a y1. Fazer as substituições, os dados estão aqui. E vou encontrar uma nova função linear, diferente da primeira. Quando eu encontrar essa função linear, vou fazer essas substituições aqui, o valor de x, e encontrar o y correspondente, ou a imagem da função, e vou traçar o gráfico. Necessariamente nessa segunda função aqui, a coordenada de x igual a 8, ela tem que resultar em 4. Então, utilizando a função que eu vou encontrar, quando eu substituir o x por 8, o meu y nesse ponto ele tem que ser igual a 4. Pode ser que não dê exatamente igual a 4, mas um valor bem próximo de 4, com a diferença de décimos, centésimos aí. Beleza? Mas é isso que está pedindo o exercício. Lembrando que quando a gente for traçar a reta, se a função ela for positiva, ou seja, se o meu coeficiente angular ele for positivo, a minha função vai ser crescente. Se o meu coeficiente linear for negativo, a minha função vai ser decrescente. Então, só outras observações, outros detalhes aí. Para essa questão, a gente pode traçar dois gráficos, um para aquela primeira parte, o outro para essa segunda, ou um gráfico só contendo as duas funções, as duas retas que serão geradas,
respeitando aqui os pontos qual o exercício pediu. Bom, então vamos avançar. Questão 1, letra B. Questão 1, letra B, ele pede para desenvolver utilizando a função quadrática. O nosso livro, né, já tem aqui qual que é a equação, né, que vai gerar a função quadrática, é essa aqui. E os parâmetros, né, BO, B0, B1 e B2, eles são orientados por essas equações aqui, sendo que o BO é igual a f de x0. Mas quem é f de x0? F de x0 é igual a y0. Bacana? Continuando, o B1 é igual a f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. F de x1 é igual a y1 e f de x0 é y0. Beleza? B2, né, continuando, é toda essa equação aqui. E f de x2 é o nosso y2. E aqui estão nossas coordenadas, né? x0, x1, x2, y0, y1 e y2. Bom, encontramos aqui, né, os parâmetros B, B1, B2. Vamos substituí-los nessa equação aqui da função. Vamos substituir os parâmetros x0 e x1. O parâmetro x ele não tem valor, porque ele é incógnita, que vai fazer parte da função do segundo grau, né? Função quadrática, vai ser gerada dessa forma. E depois que a gente encontrar essa função, vamos substituir, né, os valores de x de 0 até 9. E será produzido aqui o valor de y, né, para cada substituição. Observando que necessariamente, quando nós estamos falando de uma função de segundo grau, uma função quadrática, lembrando que se nosso parâmetro ax ao quadrado ele for negativo, né, a concavidade vai ser para cima. Se ele for positivo, a concavidade vai ser para baixo. Só mais um detalhe aí, mais uma observação. E a característica da função de segundo grau é gerar uma parábola. Mas vamos lá. E aqui as coordenadas que já estão aqui no exercício, ou seja, quando x igual a 1, y igual a 8. Quando x igual a 3, y igual a 2. Quando x igual a 8, y igual a 4. Isso necessariamente deverá ocorrer quando gerarmos essa função aqui. Então, quando fizermos a substituição de 1 nessa função que vai ser gerada, o y tem que resultar em 8. Quando fizermos a substituição de x igual a 3, o y tem que resultar 2 e de 8 tem que resultar em 4. Então, esses parâmetros eles devem ser fiéis. Eles devem ser fiéis. Ok? E bom, é isso aí. Vamos partir para a próxima. A próxima é o seguinte: a questão pede para ser resolvida pelo método de Lagrange. E aqui está todo o equacionamento, né? Como chega nessa função pelo método de Lagrange, que também vai gerar uma função de segundo grau. E aqui a gente vai fazer as substituições observando as coordenadas que já foram dadas no exercício, né? x0, como aqui eu copiei isso do livro, vocês observam que o livro ele não traz x0, ele traz x1, x2 e x3.
Então, ao invés de x0, nós vamos chamar esse primeiro x, a primeira coordenada de x1, o segundo de x2, o terceiro de x3. Então aqui é y1, y2 e y3. Bom, f de x1 é igual a y1, f de x2 igual a y2, f de x3 igual a y3. Vamos fazer as devidas substituições, desenvolver esse polinômio para chegar num polinômio de segundo grau. Quando chegarmos no polinômio de segundo grau, nós deveremos fazer a substituição também de 0 até 9 e gerar novamente um gráfico, né? Vamos gerar um gráfico observando novamente os parâmetros que nos foram dados, né? Então, todos esses parâmetros aqui, x1 vai ter que gerar 8, quando for 3, 2, quando for 8, 4. Bom, basicamente é isso. Vamos para o próximo exercício. Bom, aqui já pede para resolver pelo método de Newton. Aqui está a equação, né, que vai gerar o polinômio pelo método de Newton, que também vai resultar numa função de segundo grau. E aqui estão as coordenadas que nos foram passadas. Segue basicamente a mesma linha de raciocínio. Aqui eu vou chamar de x0, x1, x2, y0, y1 e y2. Bom, agora f de x0, esse ponto aqui é igual a y0, tá aqui a coordenada. F de x0, x1, ele vai ser encontrado por esse equacionamento aqui, ó. y1 menos y0 dividido por x1 menos x0. Ok? Os parâmetros estão todos aqui, basta substituir. F de x0, x1 e x2 nós vamos resolver por esse equacionamento aqui. Então vai ser por y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Bacana? Menos f de x0, x1, ou seja, pelo resultado que encontrarmos esse parâmetro anterior aqui, ó. Resolve esse aqui, subtrai pelo parâmetro anterior, ok? Bom, vamos resolver, encontrar o resultado e aqui, ó, dividir pelo parâmetro x2 menos x0. E vamos achar o valor de f, x0, x1, x2. Encontrado todos esses parâmetros, a gente vai substituir aqui. F de x0, f de x0, x1, f de x0, x1, x2. Depois nós vamos novamente substituir os valores de x0, aqui e aqui, e x1. Que são os parâmetros que nós temos aqui, né, nas coordenadas que nos foram passadas. Depois é desenvolver esse polinômio, vamos encontrar um polinômio resultante de segundo grau. Após isso, vamos substituir todos esses valores de x, encontrar os valores de y resultantes, observando que em 1 eu tenho como resultado 8,
em 3 como resultado 2 e em 8 como resultado 4. Isso necessariamente deve acontecer. Beleza? Então, espero com essas informações aí, né, ter contribuído para que aqueles que estão com dificuldades, né, possam conseguir desenvolver esse exercício, né, de uma maneira mais tranquila. Beleza, pessoal? Então é isso. Agradeço a todos aí. Um forte abraço.